Você tá assistindo Peach Boy Riverside? Se sim, fica comigo nesse vídeo pra gente trocar ideias sobre ele e se não, fica até o final pra descobrir se vale a pena dar uma chance ou não pra essa obra. Olá, eu sou o Rick e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, no Animes em Dia você encontra curiosidades, resumos e notícias de animes. E se você quer fazer parte dessa comunidade, é só se inscrever, deixar o like, compartilhar com seus amigos esse vídeo. E assim você já está participando da futura maior comunidade de animes do YouTube. E claro, eu fico muito grato a você por isso. E bom, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer comentando os animes da temporada de verão, pra gente poder acompanhar junto, trocar ideia, falar o que tá achando, trocar experiências. Então participa desse vídeo comigo, deixa nos comentários o que você está achando, que eu tô o tempo todo aqui respondendo, beleza? E hoje vamos falar de Peach Boy Riverside. Para começar, eu vou falar aí do universo da obra. Porque o anime ele não segue uma ordem cronológica, ele meio que já te joga ali no meio da história. Então, para tentar organizar o nosso raciocínio, eu vou tentar colocar uma ordem cronológica aqui, tá bom? Vamos começar falando da nossa protagonista, a Sally, ou Sally, não sei direito como é que fala, cada hora eu vou falar de um jeito. Bom, a Sally é princesa em um reino e ela tá entediada com a vida pacata, sempre a mesma coisa ali no seu reinado. E um dia chega Mikoto na vila, um viajante, que logo ela se apega a ele, fica interessada em todas as aventuras que ele vive como um viajante, em como é a vida ali fora dos muros da sua vila. Mas enquanto Sally tá ali fazendo amizade com Mikoto, o seu pai e rei recebe uma visita inesperada. A visita de um ogro que exige dele o sacrifício de 30 pessoas por mês e caso o rei não aceite a oferta, ele vai dizimar a cidade inteira naquele momento. Só que quando esse ogro sai para deixar ali o rei pensar na oferta, ele avista Mikoto. E quando isso acontece, ele entra em desespero ali e desiste da ideia de cobrar essa taxa de 30 pessoas aí do rei. Ele vai para fora da cidade e fala com os outros ogros que estavam esperando lá que é melhor eles desistirem porque Mikoto estava ali. E o grupo de ogros fica descrente que aquele mero humano pode representar algum perigo para eles e claro, né, vai subestimando o garoto até serem todos mortos. Mikoto dizima todo mundo e vai embora. Sally estava ali só olhando, ele despede dela e vai, e ela fica meio horrorizada ali com tudo que acabou de ver e aquele tanto de corpo de ogro no chão. Depois desse acontecido, Sally passou o próximo mês aí refletindo sobre tudo que aconteceu, sobre Mikoto e tomou a decisão de sair da sua vila e fazer a tão esperada viagem que ela sempre quis fazer para conhecer a vida fora dos muros da cidade. E para isso, ela desiste de seu reino, de sua herança e até corta seu cabelo, que era um cabelo comprido, dizendo que iria também se desfazer de qualquer feminidade. Feminidade? E ela corta seu cabelo dizendo que estaria então se desfazendo também de qualquer traço feminino que poderia atrapalhar ela durante a viagem. Bom, e você lembra que eu comentei que o anime não segue uma ordem cronológica, né? Então isso tudo só é contado lá no episódio 4. O que em uma linha de tempo correta seria o episódio 1. Então beleza, já temos o início da jornada da nossa protagonista. Ah, uma opinião minha, pessoal, sobre essa questão de não ter a ordem cronológica correta. Eu acho bacana quando isso acontece em animes que eles fazem isso para esconder algo que seja muito revelador ali na frente, sabe? Que vai ser um plot twist na história. Ao que me pareceu, aqui no Peach Boy Riverside, isso não vai afetar a nossa experiência com a trama. Então, quando isso acontece, eu pessoalmente não gosto muito porque fica muito confuso no início, sem entender o que está acontecendo e usar isso sem ter uma real necessidade. Sei lá, eu não gosto, mas isso é pessoal meu também, né? Nada que vai interferir. Depois do episódio 4, todo mundo já sabe o que aconteceu, como que começou mesmo a história e fica tudo certo. Bom, agora a gente já sabe sobre a protagonista aí da história. Vamos falar sobre o universo de Peach Boy Riverside, sobre o mundo físico ali mesmo.
Tempos antes desses acontecimentos que eu acabei de falar, os monstros dominavam os continentes e por isso os humanos criaram muros ao redor de suas cidades, treinaram seus homens e se uniram para poder combater os monstros. Porém, a diferença de força entre os dois era muito grande e os humanos não tiveram chances. Até aparecer Mikoto, um viajante misterioso que começou a aniquilar todos os ogros. E aí entra a lenda do garoto pêssego, né, que leva o nome do anime aí, Peach Boy Riverside, que segundo o conto era uma criança que saiu de dentro de um enorme pêssego que foi encontrado por uns velhinhos ali, e ela começou a aniquilar todos os monstros pelo continente. E nas palavras do próprio anime, diz o seguinte: seus feitos eram dignos de respeito e a salvação que ele trouxe era digna de comemoração. A única coisa que não era agradável era como ele se divertia com isso. Então, por essa frase, dá pra ver que todo mundo celebrou a chegada desse garoto que estava aniquilando os monstros, mas ao mesmo tempo preocupado em como ele se divertia matando essas criaturas, né? Porque por mais que fossem monstros, ele estava ali assassinando eles, né? Matando. Então era uma criança que se divertia enquanto matava. E isso é um pouco preocupante. E no anime existe mais de um Peach Boy, esse garoto pêssego do conto, né? Porque a Sally, a protagonista, ela também seria um Peach Boy, no caso uma Peach Girl, não sei. Então a protagonista também tem esses poderes de Mikoto, que parece ser super força, super velocidade, e a gente vai descobrir mais sobre esses poderes mais pra frente. Mas o que a gente sabe até agora é que toda vez que ela utiliza esse poder, o olho dela começa a brilhar quando o poder se manifesta e ela perde a consciência. Então ela entra em um estado de transe. No anime a gente vê isso quando ela enfrenta pela primeira vez um ogro. Vamos voltar um pouco na história aí para falar desse ogro. Quando Sally saiu do castelo para sua aventura, foi um tédio de início até ela encontrar uma semi-humana deitada no chão, uma coeliana, como é chamada no anime. Então Sally fica amiga de Frau, que é essa coeliana, e juntas elas vão para uma cidade onde existe um certo preconceito com semi-humanos e monstros, então eles não recebem bem as duas na cidade por Sally estar com Frau. Isso mesmo depois de Frau derrotar um ogro que atacou a cidade. E nesse momento já percebemos que Frau tem alguma espécie de super força ou habilidades de luta quando ela derrota facilmente esse primeiro ogro. E aí elas são expulsas da cidade e vão parar em uma outra cidade. Essa outra cidade, que surpresa, também é atacada por ogros. E aí já são dois ogros que parecem ser mais fortes. Frau vai para cima de um deles para tentar batalhar contra ele e apanha feio. E aí Sally apresenta seu poder. O olho dela começa a brilhar e ela parte para cima do ogro e num piscar de olhos arranca um braço dele, corta a barriga dele e derrota esse monstro. Só que quando o olho dela para de brilhar, ela sai desse transe e não sabe o que fez, não sabe o que aconteceu. Então a gente sabe que ela tem esse mesmo poder de Mikoto, só que diferente dele, ela não o controla. O poder se manifesta, parece que quando ela está em situações de perigo, só que ela não sabe como usar ele e também perde a consciência. E nessa nova cidade, inclusive, Frau e Sally encontraram com Grator, que era um guerreiro lá dessa cidade, meio que um chefe de infantaria ali, que acabou entrando pro grupo das duas, e ela também fez amizade com uma ex-ogra, que era um ogro, e Mikoto derrotou esse ogro, mas ao invés de matar ele, ele arrancou o chifre e um olho que dava poder para essa Maki. E assim, ela meio que virou uma humana, porque ela já tinha a aparência de humana, exceto pelos chifres que arrancou, e agora ela também não tem mais o poder de ogro que vinha do olho dela. Tá, beleza. Então a gente já conhece nossa protagonista e o grupo dela, mas existe também um outro grupo que é o grupo dos vilões, que no anime são os ogros. E a trama dos ogros é que eles estão perdendo território do continente, estão perdendo dominância
por causa de Mikoto, a criança que está eximando todos os ogros, e se eles não tomarem alguma providência vão acabar entrando em extinção. Dito isso, os ogros se reúnem para tentar aniquilar Mikoto. E Sumeragi, que é o líder dos ogros, diz querer um mundo onde ogros e humanos convivam e se dê bem. Mas não parece que é muito isso não, parece que ele tem outros objetivos pessoais por trás disso, mas acaba manipulando os ogros e também tenta manipular os próprios humanos para conseguir atingir esse objetivo pessoal que a gente ainda não sabe o que é. E por isso, ele que sabe da força de Sally, tenta persuadir a garota, porque viu que ela tem amizade com a Frau, que é uma semi-humano, um monstro. Então ele chega em Sally e fala, não, vem cá, eu também quero um mundo onde humanos e monstros possam conviver bem e com a sua força a gente vai conseguir fazer isso, fica do meu lado. Só que no meio dessa conversa, Mikoto aparece também falando para ela não confiar, que é para ela ficar do lado dele e juntos eles aniquilarem todos os ogros. E a Sally fica aí nesse dilema, se ela se junta com Mikoto para poder aniquilar todos os ogros ou se junta a Sumeragi para tentar unir as duas espécies aí, né? Sendo que necessariamente quando ela escolher um, ela vai virar inimigo do outro. Então ela fica nessa dualidade e vamos ver aí pra frente o que vai acontecer, o que o anime guarda pra gente. Bom, dito isso, o que eu estou achando e esperando pra Peach Boy Riverside? O anime me agradou, eu tenho uma expectativa boa aí quanto ao poder dos ogros, que cada ogro tem um poder diferente, então isso pode trazer muita dinâmica pro anime, ao fato de ter mais de um Peach Boy aí, né? Que é o Mikoto e a Sally, mas pode ser que existam mais também. E com ideologias diferentes, então seria alguém com a mesma força que os dois, ou talvez mais poderoso, quem sabe. E assim pode surgir novos conflitos no anime. E me parece que vai ter um pouco de pegada política também, que me agrada, que é essa coisa de conseguir conquistar o território, né, o continente, seres humanos ou ogros que vão dominar. Ou será que os dois vão coexistir e virar amigo? Bom, e também tem uma violência que me agrada, muito sangue, pancadaria, membro voando pra tudo quanto é lado, eu acho isso legal e isso tem no anime. Agora me conta você, aqui embaixo. Primeiro me conta se você tá assistindo ou não o anime, pra gente poder testar um pouco da popularidade dele e ver se vale a pena trazer mais vídeos pro canal. Só deixa sim ou não pra eu saber o tanto de gente que tá assistindo. E quem tá assistindo, me conta também suas expectativas, se você concorda ou não com o que eu falei aqui e o que você espera daqui pra frente do anime. Bom, e pra finalizar, não esquece, né? Clica no like, compartilha, se inscreve, vamos juntos como comunidade trocar uma ideia sobre as nossas obras favoritas de animes e expectativas para Peach Boy Riverside, tá bom? E muito obrigado por ficar comigo até o final e fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima, fui! Ah, você tá me zoando que não tava gravando porque o cartão estava fucking protegido. Oi. E não estava gravando. Vamos começar de novo. Bora lá.